Então, boa tarde a todos, colegas do grupo de pesquisa sobre sustentabilidade. Eu tenho um enorme prazer de apresentar, quem não conhece, o nosso amigo e pesquisador de altíssimo nível, Constantino Salles. Constantino eu conheço há muitos anos. Eu conheci quando ele, no Brasil, no começo da vida dele aqui no Brasil, ele era professor na UNB. E de lá para cá ele tem contribuído de forma importante e significativa para a construção da ciência física no país. Não só através dos seus artigos e suas contribuições exemplares e criaram certas referências no mundo, como é já mencionado pelo Alfredo, da entropia não extensiva, quanto pela formação de estudantes. O Constantino tem uma enorme participação na formação de vários estudantes de universidades brasileiras e fora do Brasil também, na área de sistemas complexos. Ele é certamente a pessoa mais importante no nosso país, sob o ponto de vista interno e externo, na área de sistemas complexos. Então, é com um grande prazer que eu dou as boas-vindas ao Constantino, meu amigo Constantino. Então, essa oportunidade, então, dou as boas-vindas a você e você está com a palavra. Tá. Então, muito obrigado, César, pelo convite, por esta oportunidade de conhecer teus colegas, basicamente em Minas Gerais. E agradeço também a Eliana por esta conexão que nos está permitindo dialogar. O grupo de vocês me disse, César, focaliza como um dos temas importantes a sustentabilidade. Então, eu vou fazer, com a licença de vocês, igual a alguém que tinha que passar uma prova de zoologia, mas ele só tinha estudado o capítulo das pulgas. Então, na prova, caiu elefante. Então, ele, começando a apresentação dele, ele disse: o elefante é um animal grande que tem umas orelhas muito grandes e dentro das orelhas tem pulgas. E falando em pulgas, e aí ele falou do que ele sabia falar. Então, com a licença de vocês, eh, o que eu sei falar é sobre entropia. Então, eu procurei, peraí que estou tentando de, não sei esse aqui. Eu procurei alguns trabalhos, por exemplo, este, na revista eh, de Sustainability, no título está a palavra entropia. Esse é outro trabalho que vem a seguir, Sustainable Cities and Society, também tem a palavra entropia. E então, falando, já que a sustentabilidade tem a ver com entropia, falando em entropia, é que eu vou apresentar algumas ideias, alguns conceitos para vocês. Naturalmente, podem me interromper em qualquer momento que acharem oportuno, e se não, no final. Bom, energia. Então, tem duas coisas parecidas em termodinâmica, que são energia e entropia. Energia,
todos nós temos uma ideia bastante razoável do que seja energia. Então, aqui vocês têm uma figura de uma hidroelétrica que naturalmente nos faz imediatamente pensar em muita energia. Vocês têm uma outra figura aqui que transforma a energia dos ventos, energia eólica, em energia elétrica. Então, todas essas coisas são familiares para nós. Nesta figura aqui, vemos um caminhão e sabemos que um caminhão andando a uma certa velocidade tem muito mais energia do que uma mosca andando a essa mesma velocidade. E para terminar aqui, temos um conjunto de crianças e já sabemos que as crianças têm energia desbordante em tudo que elas fazem. Então, energia é um conceito que nos é familiar. E o uso, digamos, mundano, não especializado da palavra energia, não é tremendamente diferente da definição em física da palavra energia. Entropia é uma outra história. Então, se você pergunta a qualquer pessoa, me fala um pouco sobre energia, ela vai te saber dizer algumas coisas. Se você diz para ela, me fala de entropia, ela vai ficar mais ou menos calada ou quase. Entretanto, na termodinâmica, esses dois pilares, a energia e a entropia, têm um papel parecido e vários aspectos semelhantes. E, por exemplo, eu aproveito, vocês estão vendo aqui uma figura, e essa figura é de um ambiente tropical. E a palavra tropical vem da mesma origem que entropia. E tropos, em grego, significa maneira. Então, tropical, estou lutando aqui com uma imagem, não sei. Tropos, então, é maneira. E o Brasil é tropical porque no Brasil tem muitas maneiras de climas, de animais, de plantas. Então, essa palavra nos é familiar. Uma outra palavra que também nos é familiar é a troposfera. Então, a troposfera é a primeira camada da atmosfera e é acima dela que voam os aviões quando vão daqui para a Europa, para os Estados Unidos, a uma altura de aproximadamente 10 quilômetros, tentando de evitar justamente essa primeira camada onde tem muitas maneiras. Muitas maneiras significa o quê? Tem nuvens, tem chuvas, tem granizo, tem neve. Então, os aviões sobem rapidamente acima da troposfera para evitar essa grande variedade. E aqui temos uma outra imagem também digamos, de teor tropical. Então, a entropia tem a ver com isso, com muitas maneiras, e eu vou falar um pouco mais sobre isso na frente. Voltando à palavra energia, a palavra energia aparentemente foi utilizada pela primeira vez por Thomas Young em 1807 e esse conceito já existia na física e era chamado vis viva, e quem utilizava esse conceito, entre outros, era Leibniz, em 1670. A melhor definição atual do que seja energia, uma definição rigorosa,
devido a esta mulher que está aqui no centro, que é Noether, e que fez o famoso Teorema de Noether. Então, ela nos fez entender que a energia é uma constante de movimento que reflete o fato que as leis da física não mudam com o tempo. Quer dizer, existe uma simetria translacional em relação ao tempo. O que acontece num experimento básico de física, hoje e amanhã será a mesma coisa, e será a mesma coisa que o que aconteceu ontem. Esse tipo de invariância no tempo, digamos, de simetria translacional, leva a uma constante de movimento, e essa é a definição de energia. Aproveitando que eu estava falando aqui de uma grande matemática, aproveitei e coloquei mais outras duas grandes matemáticas, uma grega e uma da Ucrânia. Essa é a Hipátia de Alexandria, e esta aqui ganhou a medalha Fields uns anos atrás. Isso em relação à energia. E em relação à entropia, grandes nomes são Clausius, que cunhou a palavra entropia num trabalho famoso dele de 1865, e ele introduziu esse conceito para poder fechar matematicamente a teoria da termodinâmica, que é uma teoria muito básica da física, dos sistemas macroscópicos. E ele a introduziu na relação de uma pequena quantidade de calor, como estaria relacionada com uma pequena quantidade de entropia. Essa é a relação de Clausius. Mas não tinha uma interpretação mais profunda esse conceito, que foi introduzida por Boltzmann, por Ludwig Boltzmann, da Áustria, alguns anos depois, 1872, 1877. Então, a definição de Boltzmann de entropia é que é uma medida da desordem de um sistema visto por um observador. Em outras palavras, é nosso grau de ignorância sobre o sistema microscópico do Estado. E no livro, perdão, no artigo esse de 1865 de Clausius, ele fecha o artigo com duas frases interessantes. A primeira é que a energia do mundo é constante, a energia do universo é constante. A conservação de energia, que é um dos conceitos básicos na física. E ele acrescenta: a entropia do universo tende a um máximo. E essa tendência ao máximo é a que está relacionada com o chamado segundo princípio da termodinâmica, que tem a ver com a irreversibilidade temporal dos fenômenos macroscópicos, e que tem a ver com as razões pelas quais os sistemas vivos envelhecem. Então, isso está contido nessa segunda expressão que ele colocou: a entropia do universo tende a um máximo. Quer dizer, tende a estragar a informação, a perder informação, que no fundo, desde o ponto de vista biológico, é a degeneração de processos elementares dentro das células, e que leva finalmente à morte de qualquer organismo vivo. Então, em função disso que eu estou comentando para vocês, podemos dizer que a energia tem a ver com as possibilidades microscópicas de um sistema. Quando eu vejo uma cadeira, a cadeira está feita de
moléculas de celulose, de átomos, dentro dos átomos tem prótons, etc. E todos esses objetos têm diversas possibilidades. E a energia tem a ver com essas possibilidades. Em mecânica quântica, quando se descreve um sistema concreto, em particular um sistema dito hamiltoniano, que conserva energia, na mecânica quântica aparecem níveis quantificados de energia. E esses níveis são os níveis possíveis do sistema. E é essas possibilidades que nos levam ao conceito de energia. O conceito de entropia tem a ver com as probabilidades dessas possibilidades acontecerem. Então, desde este ponto de vista, a entropia é um conceito epistemologicamente ulterior ao conceito de energia. Porque para falar da entropia, precisamos conhecer as possibilidades e as probabilidades dessas possibilidades. Daí que, sendo um conceito epistemologicamente mais sofisticado, talvez por isso escape ao conhecimento, digamos, corriqueiro que mais ou menos todo mundo tem sobre energia e que não tem sobre entropia. Vou tentar de introduzir o conceito de entropia em função do que acabo de dizer. Então, imaginemos um monte de camelos e alguém me informa que um certo percentual desses camelos, um terço dos camelos, tem olhos azuis e os outros têm olhos pretos. Mas não me informa quem é quem. Mas me deu essa informação e, portanto, eu tenho um conhecimento que eu vou chamar de X. Também me informa que um certo percentual, por exemplo, um terço, o mesmo valor de antes, tem o pescoço escuro, como este. E os outros, dois terços, têm pescoço claro, digamos, como este, e também não me informa qual é qual. Então, agora eu tenho uma nova informação, que vai ser X. Então, eu quero saber qual é a informação total que eu tenho. Bem, parece simpático, parece razoável, a nossa intuição nos diria que se eu tenho uma informação X e eu tenho uma outra informação que também vale X, no total eu tenho 2X, tenho a soma. Perfeito. Isso estamos tentando de definir o conceito de informação. Estou me colocando um pouco na época de, digamos, de Clausius ou de Boltzmann, tentando de definir um conceito. Peguemos outro exemplo. Dados. Então, como eu disse, a entropia é a ignorância ou a falta de conhecimento e, portanto, se jogo um dado e alguém sabe que saiu o número 6, que vocês estão vendo na figura, ele sabe tudo e ele ignora nada. Portanto, a entropia dele vai ser zero, ou digamos 0%. Alguém que não sabe o que saiu, não sabe nada e ignora tudo. Então, a entropia será o máximo, digamos 100%. E alguém que sabe que saiu, por exemplo, um número par, sabe alguma coisa, mas não sabe tudo.
Então, a entropia de um dado, vamos chamar esse conhecimento de Y, ou ignorância Y, que estará entre 0% e 100%. Isto para um dado. Agora, imaginemos que temos dois dados. E alguém informa que saiu um número par neste dado e um número também par neste dado. Então, em relação ao primeiro dado, temos uma ignorância Y, e em relação ao segundo dado, temos uma ignorância que também é Y. Então, no total, temos uma ignorância de 2Y. E se, em vez de ter dois dados, temos N dados. Então, a entropia total vai ser N vezes Y. E esta proporcionalidade da entropia em relação ao número de dados ou em relação ao número de constituintes do sistema é o que se chama extensividade. Então, a entropia de N é igual a N vezes a entropia de 1. Essa propriedade extensividade entrópica vai ter um papel muito importante em termodinâmica. É graças a essa propriedade que a termodinâmica fecha num conjunto lógico-matemático sem falhas. Bom, aí vem uma pergunta um pouco mais geral. Será que existe uma função das probabilidades, que eu vou chamar de um funcional entrópico, uma função das probabilidades dos diversos eventos, das diversas possibilidades? Será que existe tal que é aditivo se os sistemas são independentes? Um dado aqui, outro dado na China, outro dado em Paris, e então são independentes. E existe alguma fórmula geral que mantenha essa aditividade? Existe. E é esta expressão que foi introduzida por Boltzmann, o austríaco, Gibbs, um americano, von Neumann, que participou da construção da bomba atômica, e que foi professor em Princeton, e Shannon, que se diz que houve muitos engenheiros que deram grandes contribuições à física, virando físicos. Mas tem alguns poucos, como Shannon, que deram grandes contribuições à física, trabalhando como engenheiros. Esse era o caso de Shannon. Então, todas estas pessoas analisaram diversas facetas importantes da entropia, e é essa entropia que está aqui, que eu vou chamar entropia de Boltzmann, Gibbs, von Neumann, Shannon, ou às vezes simplesmente entropia de Boltzmann. E o que tem de peculiar esta definição? Vejam que estávamos procurando definir o conceito de entropia através de algo que, para eventos independentes, algo que seja aditivo. Então, o que tem de especial esta fórmula é que, se você tem um sistema A que satisfaz a fórmula e um sistema B que satisfaz a fórmula, e você se pergunta qual é a entropia do sistema A mais B, é simplesmente a soma das duas entropias, se A e B são independentes. Esta fórmula que está aqui está diretamente relacionada com quando você vai a um nutricionista e ele te diz: se você come um bife de 150 calorias e come um sorvete de 100 calorias, você mandou para dentro 250 calorias. Ele fez a soma. Essa propriedade da soma, que é a base, digamos, da ciência dos nutricionistas, vem desta aditividade que está aqui. Vamos
continuar. Essa é a fórmula que acabo de mostrar. Se prestaram atenção, tinha um sinal menos, e aqui já não tem o sinal menos, em compensação, não tem logaritmo da probabilidade, tem logaritmo da inversa da probabilidade. E por isso o sinal menos desapareceu. Mas isso que está aqui é a definição, em teoria da probabilidade, do valor médio. Então, temos uma soma de probabilidades de alguma coisa. Essa soma, devido ao fato que as probabilidades estão aqui, é a média dessa coisa. Então, a entropia é a média dessa grandeza, logaritmo de 1 sobre πi. E essa coisa, logaritmo de 1 sobre πi, que é a probabilidade, tem recebido nomes na literatura. Então, Watanabe chamou essa coisa de surpresa. E um famoso fisiologista britânico, Barlow, chamou de unexpectedness. Então, essa quantidade é uma surpresa. Portanto, a entropia é o valor médio de uma surpresa. É a média aritmética de uma surpresa. E por que chamar surpresa? Porque, vejam, se a probabilidade vale 1, e eu coloco esse 1 aqui dentro, logaritmo de 1 vale 0. Então, por exemplo, se eu, estão vendo essa caneta? Se eu solto a caneta, todos nós sabemos que ela vai para baixo. Então, se eu soltasse, que não vou fazer porque vai bater em cima do meu laptop, se eu soltasse, ela iria para baixo, essa caneta, e nenhum de nós ficaria surpreso, porque todos nós sabemos que se solta nessas condições, ela vai para baixo. Então, a probabilidade de ir para baixo é 100% nessas circunstâncias, e, portanto, a surpresa é zero. Não há surpresa. Agora, se eu compro um número da loteria, a probabilidade de eu ganhar é quase zero, como vocês estão vendo aqui. A probabilidade é quase zero. E se eu pego ao zero e jogo aqui dentro, o logaritmo de um número quase infinito é infinito. O logaritmo de infinito diverge, é infinito. Efetivamente, a probabilidade de eu ganhar a loteria é quase zero. Mas é possível, pode acontecer. E se acontecesse, eu teria a maior surpresa da minha vida. Então, esse conceito de surpresa, vocês estão vendo, tem um apelo intuitivo grande para nós. Pois, que coisa interessante, a entropia, introduzida para relacionar calor com entropia e para poder fechar a termodinâmica, essa entropia é nada mais, nada menos do que a média da surpresa. Isso mostra a entropia sobre uma outra faceta pouco conhecida. Vamos continuar. E agora eu quero começar a falar da minha própria pesquisa na área de entropia. Então, Enrico Fermi, em 1936, publicou um livro famoso, Termodinâmica, e ele lá dentro diz que a entropia de um sistema composto de várias partes é muito frequentemente igual à soma das entropias dessas partes. Ele está se referindo à propriedade da aditividade. Um homem inteligente como Enrico Fermi não diria que é muito frequentemente, a menos que ele tivesse alguma ideia na cabeça, algum contraexemplo. Ele saberia que tem, às vezes, coisas que não funcionam, que violam esta aditividade. Por isso, ele colocou muito frequentemente, mas não disse sempre. E, efetivamente, ele descreve aqui as condições nas quais essas condições não são muito óbvias e, em alguns casos, podem não ser satisfeitas. E é disso que eu vou falar.
vou falar daqueles sistemas que justamente violam a aditividade da entropia. Vejam que eu introduzi o conceito aditivo da entropia intuitivamente. Eu conheço X e também conheço X, e então, no total, conheço 2x. Tudo bem, isso nos leva a uma definição, mas não significa que a natureza tenha que satisfazer sempre essa coisa, que eu defini dessa maneira. Então, e Fermi acrescenta no final que quando essas condições não são satisfeitas, quer dizer, quando são violadas, isso pode ter um papel considerável. E é exatamente dessas exceções das quais eu vou falar. Bom, eu tenho que mostrar umas fórmulas, certo? Eu sei bem que nem todo mundo tem conhecimentos apurados em matemáticas, tem até alguns que detestam matemáticas. Mas é que me pediram que eu falasse um pouco da língua chinesa, e então eu tenho que mostrar um ou dois ideogramas chineses. Mesmo que tenha alguém que não entenda os ideogramas chineses, que é o meu caso, eu não posso dar uma palestra sobre a língua chinesa sem fazer alguma referência a alguns ideogramas chineses. E da mesma maneira, em física teórica, tem coisas que só tomam corpo quando e precisão quando são expressas com algumas expressões matemáticas. Então, temos aqui a entropia, essa que vocês estão vendo, que eu chamei entropia de Boltzmann-Gibbs, von Neumann-Shannon, é essa aqui. Quando as probabilidades são todas iguais, a probabilidade vale 1 dividido pelo número de possibilidades. Então, um dado tem 6 possibilidades e a probabilidade de ter uma das faces é 1 dividido por 6. Então, essas probabilidades, quando são todas iguais entre si, é 1 dividido por W, que cancela com este W que está aqui e fica logaritmo menos logaritmo de 1 dividido por W, que é igual a logaritmo de W. E esta fórmula é a que está no túmulo de Ludwig Boltzmann, no cemitério central em Viena. Que alguns vieneses sacanas dizem que o cemitério central de Viena tem a metade de população de Zurich, está na Suíça, que também fala alemão, tem a população que é a metade da população de Zurich, mas é o dobro de divertido. Então, efetivamente, quando você está na ala central do cemitério, na ala central do cemitério central de Viena, você tem do lado esquerdo os túmulos de Mozart, Strauss, o outro Strauss, enfim, tem um monumento, acho que de Beethoven, tem todas essas coisas do lado esquerdo. E do lado direito tem o túmulo de Boltzmann, e o túmulo de Boltzmann tem esta fórmula em cima. Então, quando o número de possibilidades aumenta, quando o W aumenta, a entropia aumenta, e aí está o segredo do segundo princípio da termodinâmica, que quando uma célula de um organismo vivo começa a fazer quase qualquer coisa, o número de possibilidades dela, em vez de seguirem direitinho o que era programada para fazer, começa a fazer qualquer coisa, a entropia aumenta e no final o dono dessa célula morre. Está escondido aqui. E esta fórmula foi a primeira conexão em física teórica do mundo macroscópico, representado pela entropia, e do mundo microscópico, representado pela letra W,
que um número de possibilidades microscópicas. Essa formulinha com pinta de nada foi uma verdadeira revolução na época de Boltzmann, que dizia, entre outras coisas, que as moléculas do ar esse que respiramos, estão se movendo, e ele escreveu um livro é, é, muito provocativo que se chamou A Teoria Cinética dos Gases. Cinética vem de kínima, em grego, que significa kínesis, que significa movimento. E os gases, então, teoria cinética dos gases. Os gases têm movimento. E isso era uma heresia, porque Aristóteles tinha dito que tem o reino animal, o reino vegetal e o reino mineral. E os gases pertencem ao reino mineral. E o próprio do reino mineral é não ter movimento. E Boltzmann dizia que tem, que as moléculas estão fazendo assim, movimento browniano, e isso já era uma bomba epistemológica já naquela época. Bom, esta linha é a que está em todos os livros de física estatística, de mecânica estatística do mundo. Essa linha aqui é estudada em todas as graduações e pós-graduações de física, também de química, também de ciências computacionais do mundo. Mas eu não vou falar dessa linha, eu vou falar dessa linha. Então, nesta linha tem uma letra a mais, que é a letra Q. E quando o Q vale 1, isso, essa grandeza aqui vira zero dividido por zero, que é uma indeterminação, e a matemática se sabe resolver as indeterminações trocando em miúdos. O caso particular, que é igual a 1 disto, é a linha de cima. Portanto, eu não estou propondo uma alternativa para os zilhões de fenômenos na natureza corretamente descritos por Boltzmann. Eu estou generalizando Boltzmann. Boltzmann está contemplado nesta fórmula como caso particular que é igual a 1. Que não sou louco de dizer que 150 anos de ciência estavam todos errados. Não. Eu prefiro dizer que tem sistemas, os ditos sistemas complexos, que violam a aditividade da entropia e que têm um comportamento diferente. Mas tem milhões de sistemas que satisfazem o que o senhor Boltzmann e o senhor Gibbs falaram. Bom, aqui tem a mesma tabela que vocês acabam de ver, mas onde introduzi uma função nova que vai se chamar Q logaritmo de x, e que é essa coisinha que está aqui. E quando Q tende para 1, pode-se provar que isto tende para o logaritmo de x. Então, o logaritmo tradicional é o caso particular Q é igual a 1 deste logaritmo generalizado. E a função inversa do Q logaritmo, nós vamos chamar de Q exponencial, e é essa coisa que está aqui, e quando o Q tende para 1, essa função vira a exponencial normal. Então, a tabela que eu acabo de mostrar para vocês pode ser escrita com essa nova função de uma maneira mais compacta, mais elegante. Logaritmo, logaritmo, Q logaritmo, Q logaritmo. E um matemático disse: well represented, half solved. Se você representa bem, já é meio caminho andado. É uma mão na roda. Então, essas funções vão ser uma mão na roda e nós vamos utilizar elas o tempo todo nessas coisas. Bom, aqui eu quero falar um pouco sobre a diferença entre aditividade e extensividade.
A aditividade foi definida, entre outras pessoas, por Oliver Penrose, o irmão do Roger Penrose, que ganhou o prêmio Nobel uns anos atrás. E a aditividade é que se temos um sistema A e B independentes, a entropia do conjunto é a soma de entropias. É a tal propriedade que Fermi disse, às vezes ela não é satisfeita. E você pode provar que a entropia SQ satisfaz isso que está aqui. É muito parecida à anterior, mas tem um termo cruzado aqui na segunda parte. Tem 1 menos Q, entropia de A, entropia de B. Quando Q vale 1, esse termo desaparece e caímos na aditividade normal da entropia de Boltzmann. Bom, isso é aditividade. Extensividade é uma outra coisa. Extensividade tem a ver com que a entropia de N constituintes é aproximadamente N vezes a entropia de um constituinte. Então, essa propriedade tem a ver com somas também. Ambas propriedades têm a ver com somas, mas são bem diferentes. Se vocês têm uma nova entropia, em 20 minutos vocês vão saber se ela é aditiva ou não. Mas se vocês têm essa mesma nova entropia em relação a um sistema, em particular um sistema complexo, em 20 minutos vocês não vão saber se ela é extensiva para esse sistema. Vocês podem demorar 20 anos em saber se é extensiva. Então, são coisas bem diferentes. Então, vamos ver dois exemplos disso que para entender de que se trata. O primeiro exemplo, o número de possibilidades pode ser uma exponencial de n. Por exemplo, se eu tenho duas moedas, duas moedas é 2 potência 2. Se eu tenho três moedas, 2 potência 3 possibilidades. Cara, 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 coroa, cara, coroa, coroa, etc. São 8 possibilidades. E se eu tenho n moedas, é 2 potência n. Num caso desses, a entropia de Boltzmann é muito bem-vinda, porque a entropia de Boltzmann é o logaritmo dessa coisa. E o logaritmo disso, para aqueles que se lembram um pouco da matemática básica, o logaritmo disso é o n passa na frente e é proporcional a n logaritmo de mim. Então, é proporcional a n, que é o que exige a termodinâmica. Então, está ok. Essa é a coisa que pensaram Clausius, Boltzmann, Gibbs, von Neumann, Shannon, é essa linha que está aqui. Mas tem os sistemas complexos. Os sistemas complexos, em vez de ser um número potência n, é um número, é o n potência, por exemplo, raiz quadrada, ou quadrado. Neste caso, a fórmula de Boltzmann não é bem-vinda, porque o logaritmo disto, o ρ passa na frente, e o logaritmo disso é proporcional ao logaritmo de n. E nós não queremos logaritmo de n, nós queremos n. Sobretudo se n é o número de Avogadro, porque o número de Avogadro é gigantesco, mas o seu logaritmo é 20 e poucos. Então, Boltzmann não é bem-vindo para esta família. Mas a esse Q, sim. Porque se vocês pegam Q igual a 1 menos 1 dividido por ρ, esse ρ que está aqui, esta aqui é proporcional a n. E está ok. Satisfaz a termodinâmica e ela é bem-vinda. Então, temos que mudar a entropia em jogo quando a família em jogo é estranha, quando é um sistema complexo. Não podemos analisar um sistema complexo com uma entropia que foi feita para os sistemas não complexos. Os engenheiros sabem disso. A chave de fenda tem que ter um tamanho semelhante com o parafuso. Se o parafuso é grande, a chave de fenda tem que ser grande. Então, para operar, tem que ter um casamento entre a chave de fenda e o parafuso. Então, para que essa coisa funcione,
tem que ter um casamento entre a forma funcional da entropia e o sistema ao qual você está aplicando essa entropia. Bom, então, essas coisas que eu estou dizendo estão condensadas aqui. Se a família é o número de possibilidades é exponencial de um número, o n está no expoente, a entropia de Boltzmann é extensiva. Você tem que usá-la. A entropia de Boltzmann é aditiva. A SQ é não aditiva. Outras entropias, que não vou entrar em detalhes aqui, esse delta não é aditiva, essa aqui não é aditiva, e a primeira é aditiva. Se você está falando desde um sistema assim, a entropia de Boltzmann é extensiva e ela é bem-vinda. E essas três que estão aqui não são bem-vindas porque elas violam a extensividade termodinâmica. E essa nós não queremos violar. Não são conhecidas até hoje razões sérias e verificadas para violar a termodinâmica. Termodinâmica permanece lá no nirvana da física teórica, ninguém quer violar a termodinâmica. Agora, se é esta família, a entropia de Boltzmann é não extensiva. Em compensação, a SQ é extensiva. Se é esta família, então esta é a que é extensiva. Se é esta família, é esta que é extensiva. Então, aqueles que casaram com Boltzmann permanecerão aqui até que a morte os separe. Correto? Mas eu vou dizer que tem um casamento melhor do que casar com Boltzmann. Casar com Clausius, ou, melhor ainda, casar com a termodinâmica. E você se casa com isso, vai ficar aqui até que a morte os separe, que vai ser provavelmente o meu caso. Eu vou morrer aqui, não aqui. Eu, o César, o Alfredo, estudamos a entropia de Boltzmann, que é essa aqui. Mas agora estamos falando de sistemas complexos. E o que funciona aqui já não funciona aqui, aqui e aqui. E esse funciona. Então, eu quero dizer para vocês que tem um livro da história da ciência interessantíssimo para ser escrito. Ainda ninguém escreveu esse livro e seria fantástico que alguém escrevesse. Porque quase toda a história da ciência consiste em como a humanidade foi discriminando coisas que pareciam iguais e que, com uma análise mais detalhada, percebiam que não eram iguais. Então, vejam, na época do faraó Tutmosis I, quando ele virou faraó, aqui está o Nilo, e então, na época dele, e tinha cientistas bons, tinha astrônomos bons, chamavam norte ao longo da correnteza e sul contra a correnteza. Correnteza de quem? Do Nilo. E ele, como todo faraó que se prezasse na época, invadiu essa região aqui, invadiu a Mesopotâmia. E aí chegaram ao Éufrates, que em vez de correr do sul para o norte, aqui está Chipre, aqui está o Mediterrâneo, o Éufrates corre ao contrário, de cima para baixo. Ele cai no Golfo Pérsico. E então, não somente os cientistas da época ficaram loucos da vida, os soldados ficaram loucos da vida porque não entendiam como é que era ao contrário. E essa coisa, o Nilo indo, caindo no Mediterrâneo, não era só uma questão astronômica, geográfica, era a religião deles. A religião deles era que o Nilo cai no Mediterrâneo, vai lá para cima
volta na África Negra, cai de novo e completa o ciclo. Então, as estrelas se moviam porque o Nilo as fazia se moverem. O Nilo ia nos céus, empurrava as estrelas e as estrelas se moviam. Então, quando eles chegaram aqui no Éufrates, toda essa imagem cosmológica, teológica da religião deles, ficava abalada. E isso foi um problema tão grave que quando voltaram ao Egito, naquela época não tinha Twitter e e-mail e tal, então fizeram esse obelisco e escreveram no obelisco, com hieroglíficos, uma frase maravilhosa. Eles escreveram aquele estranho rio, porque relatavam as proezas do faraó. Então escreveram aquele estranho rio que quando você vai ao longo da correnteza, você vai contra a correnteza. Que tal essa? Quando você vai ao longo da correnteza, você vai contra a correnteza. Vai entender. Qual era o problema? É que para eles, o fluxo do rio e o movimento das estrelas era um conceito só. Hoje, até as crianças no Brasil sabem que o fluxo dos rios não tem nada a ver com o movimento das estrelas. Tanto é que o Amazonas não corre nem assim, nem assim. O Amazonas corre assim. Não tem nada a ver. E então, nesse momento, ao longo dos anos, se conseguiu distinguir dois conceitos que estavam confusos e que era o movimento do rio e o movimento das estrelas. São duas coisas diferentes que não têm nada a ver uma com a outra. E por que eles se confundiram? Porque só conheciam o Nilo. Então, foi o que aconteceu em física durante 140 anos. Só conhecíamos estes sistemas. E estes sistemas funcionam bem com a entropia de Boltzmann, que é aditiva, porque ela é extensiva. E as palavras aditiva e extensivas são utilizadas de maneira confusa em milhares de papers e de livros. Por quê? Porque só conhecíamos o Nilo, que era este. Quando passamos a conhecer o Éufrates e o Tigres, percebemos que esses dois conceitos, aditivo e extensivo, são diferentes e que o extensivo é mais importante que o aditivo, e quando a família ou o sistema o exige, nós abandonamos a aditividade para não abandonar a extensividade. Pagamos o preço de abandonar a aditividade porque não queremos pagar o preço de violar a termodinâmica. Perceberam qual é o quadro, digamos, filosófico em questão? Bom, essa teoria deu lugar a muitas coisas, e em particular deu lugar a esses dois papers, onde trabalhou Murray Gell-Mann, que morreu uns 3, 4 anos atrás, o famoso físico prêmio Nobel, que cunhou a palavra quark. Então, ele trabalhou nessas coisas numa visita de 2 anos que eu fiz ao Instituto Santa Fe, no New Mexico. E daí saíram muitas coisas interessantes, mas que ficam para outra oportunidade. Só quero mostrar para vocês que esta coisa nos levou naturalmente a ter que generalizar o famoso teorema do limite central da teoria de probabilidades. O teorema do limite central é chamado central porque é o mais importante teorema da teoria de probabilidades. Qualquer livro de teoria de probabilidades, assim que avança um pouquinho, mostra como é o teorema do limite central, que está relacionado com as famosas gaussianas, as distribuições ditas normais. Bom, então,
Eu quero eh, me deter sobre algumas aplicações dessas coisas mais abstratas que eu mencionei até agora e vamos eh, olhar uma reação química lenta. Então, apareceu ano passado, em março de 2023, um highlight na Nature que diz foi revelada uma reação com tunelamento quântico, uma reação química com tunelamento quântico. E essa reação é dessa coisinha que está aqui embaixo. Um deutério mais uma molécula de hidrogênio dão o hidrogênio ionizado mais uma molécula de hidrogênio deutério. Essa pequena coisa aqui é profundamente quântica, porque são massas pequenas. A massa do chumbo não é pequena, é uma massa relativamente grande. Mas essas são as massas mais leves da química. O hidrogênio, deutério, hélio, essas são as coisas mais leves. E, portanto, as que têm mais entranhada nelas, é, é, aspectos quânticos. Então, uma reação química básica tem um potencial que tem um mínimo aqui e tem um mínimo mais profundo perto dele. O sistema está no primeiro mínimo, que é chamado mínimo local, e gostaria de estar no mínimo mais profundo de energia, que é um mínimo global. Então, ele está aqui e gostaria de estar aqui. Mas para passar isso, para fazer a reação química, para fazer essa setinha que vocês estão vendo aqui, ele quer passar daqui a esse outro que está mais baixo e tem um morro no meio. Então, ele tem que poder trepar até a ponta do morro e descer do outro lado. E esse morro é chamado, em química, barreira de ativação ou energia de ativação. Ele tem que poder chegar até aqui e baixar do outro lado. Mas em mecânica quântica, não precisa chegar até o topo. Um pouco antes do topo, ele já passa do outro lado por efeito túnel quântico, um efeito de física não local. Ele não precisa chegar até o topo, antes do topo ele já começa a passar do outro lado. Então, isso faz que uma reação química curiosa, com tunelamento quântico, e foi o highlight da Nature. E quem fez o trabalho? Essa equipe que está aqui, liderada por Roland Wester, de Innsbruck, da Áustria. Então, eles mostram no experimento, etc., tal, e eles têm uma das primeiras figuras deles, eles têm essa figura que está aqui. E essa figura que está aqui é a probabilidade das moléculas de hidrogênio terem uma certa velocidade. Então, isso aqui é a distribuição de probabilidades. É a probabilidade de tal ou qual velocidade. Essa distribuição não é uma gaussiana, não é essa curva que está aqui, que é Q igual a 1. E esta é uma marca da mecânica estatística de Boltzmann-Gibbs. Essa curva é uma marca da entropia aditiva de Boltzmann. E esse sistema não gosta desta. Gosta de quais? Desta ou desta, dependendo da concentração de hidrogênio. Então, este sistema viola a mecânica estatística de Boltzmann, porque era para ser uma gaussiana, uma maxwelliana, e não é. É essa. E essas aqui são chamadas de Q-gaussianas e são os atratores do teorema do limite central generalizado que eu mencionei uns minutos atrás e no qual trabalhou Gell-Mann. Essas aqui são Q-gaussianas e aqui vocês têm os valores de Q. Então, tendo essa informação, umas semanas depois, publiquei no Nature essa conjectura, que o Q-1 é proporcional a uma potência ρ
da concentração de hidrogênio, da densidade de hidrogênio. E esse erro é aproximadamente um quarto. Então, aqui está a conjectura, que para densidades pequenas, ele se comporta como ele se comporta como a potência um quarto de n, e quando n vale zero, passa por zero. Então, quando a densidade de hidrogênio é quase zero, que é um gás ideal, aí Boltzmann tem que valer. E então, Q menos 1, perdi a seta aqui. Bom, aqui. Então, Q menos 1 tem que valer zero. Significa que Q tem que valer 1, quando N tende para zero. Aqui está a mecânica estatística de Boltzmann-Gibbs. Então, eu conjecturei que era uma curva em lei de potência, e que a lei de potência seria um quarto. Bom, isso foi a meados do ano passado. E um mês atrás eu estava visitando Londres, a convite do professor Christian Beck, que talvez o César conheça, não sei, que é professor, é o chefe do grupo de sistemas complexos da Queen Mary College, na University of London. Então, com ele fizemos um trabalho e deduzimos. A minha era uma conjectura. Esta fórmula já não é uma conjectura, ela é deduzida a partir de certos princípios físico-matemáticos. E esta linha azul é o resultado que estamos, neste momento, redigindo para publicar, que também satisfaz, dentro das barras de erro, os resultados experimentais, e tem outras vantagens notáveis que eu não vou comentar neste momento, mas a grande diferença é que isso foi chutado e isso foi deduzido. O comportamento, como vocês estão vendo, não é tremendamente diferente, mas elas têm diferenças grandes quando n tende para infinito, para lá. Um gás de hidrogênio muito concentrado. Bom, aí vocês têm um exemplo de aplicação desses conceitos abstratos que eu mencionei antes sobre aditividade e extensividade. Um outro, uma outra aplicação completamente diferente foi os papers, centenas de papers que publicam no LHC. No LHC que está no CERN. Aqui são 27 quilômetros de eletrônica, o acelerador. E então ali trabalham para fazer um paper, às vezes são 2.000 físicos, engenheiros e outras pessoas, porque para fazer funcionar um experimento ao longo de 27 quilômetros de eletrônica, vácuo e o de água 4, vocês imaginam que 3 ou 4 não resolve. Tem que ser centenas e às vezes milhares de pessoas colaborando. E eles fizeram uns workshops sobre essas coisas que eu estou contando para vocês, me convidaram e me levaram lá e me levaram embaixo, porque esse anel é subterrâneo. Aí levaram embaixo, é impressionante, aquilo parece um filme de James Bond. E me levaram para visitar e chegamos na porta do detetor. Aqui está o detetor Alice. Vejam o tamanho do detetor e aqui o tamanho de um ser humano, para vocês terem ideia como são experimentos monstruosos de grandes e de caros e envolvendo milhares de pessoas. E quando íamos entrar, o técnico que estava me guiando me disse: essa porta que está aqui, você diz que pesa quanto? Aí eu olhei para a porta, uma porta desse tamanho, assim, uma coisa, e eu, sei lá, muitas toneladas. Aí ele me disse: mais do que a Torre Eiffel. Digo: o quê? Essa porta pesa mais do que a Torre Eiffel de Paris? Disse: pesa mais. E demora 2 dias para fechar.
tão gigantesca que demoram 2 dias para fechar essa porta para poder fazer funcionar o campo magnético lá dentro. Então, nesse ambiente, eles fazem experimentos, e aqui tem um deles, em que aparece em escala logaritmo, os resultados das probabilidades de momentos transversais, que são essas bolotinhas que estão aqui, certo? Em 5 detetores diferentes e energias diferentes, 1, 2, 3, 4, 5. Aqui vocês veem que são detetores diferentes, energias diferentes, tudo bem. E vocês veem aqui uma linha preta que percorre perfeitamente isto. Nos 5 detetores, nos 5 experimentos que estão aqui. 1, 2, 3, 4, 5. E aqui vocês veem linha tracejada, que é igual a 1. Isso é Boltzmann. E isso aqui, esses outros, é que é igual a 1,14. Não é 1, é 1,14. Você diz, mas é parecido. Não é 1, é 1,14. Sim, é parecido aqui, mas veja na escala. Aqui é uma escala logarítmica. A precisão disso é monstruosa. Nessa figura tem pelo menos 2 coisas impressionantes. A primeira é que esses experimentais, físicos, engenheiros, técnicos, essas milhares de pessoas, conseguem fazer num único experimento 14 décadas de precisão. Isso é uma monstruosidade, porque é uma precisão de 0,00000, 14 zeros e um umzinho lá no final. É uma precisão de louco. Eles conseguem fazer isso num único experimento e tiram todos os dados numa única realização experimental. Essa é a coisa mais impressionante que eu diria que tem aqui, o talento dos experimentais. Mas tem uma segunda, que é que essa curvinha que está aqui, simplesinha, é uma Q exponencial, com Q igual a 1,14, descreve corretamente todos esses experimentos ao longo de 14 décadas. É uma barbaridade. E então, essa questão, e por que 1,14 e não outro número, ficou no ar durante mais de 10 ou 15 anos, querendo entender por que era 1,14. Mas aqui vocês têm Q igual a 1,14 e aqui vocês têm Q igual a 1. A diferença desses dois aqui é mínima nesta região. Mas nesta região, aqui, Boltzmann não está 10 ou 20% errado. Está bilhões de vezes errado. Bilhões de vezes errado. Quando essa variável, que é o momento transversal, é grande, Boltzmann vai se tornando monstruosamente errado. E aqui a estatística, utilizando a entropia não aditiva SQ, funciona bem. Bom, aqui depois contribuíram em um trabalho maravilhoso Ayrton Deppmann, da USP, Eugênio Mejias, de Granada, na Espanha, e Débora Menezes, que foi a primeira mulher presidente da Sociedade Brasileira de Física, Débora Menezes, e que atualmente tem uma alta posição no CNPq. Nesse trabalho, eles deduziram esta fórmula, e com esta fórmula eles conseguiram explicar o 1,14. Bom, tem outras coisas aí que eu teria para contar sobre buracos negros e cosmologia e tal, mas vamos pular isso e vamos, porque já está na hora, vamos a uma última aplicação. Todas essas coisas que estou passando rápido são observatórios. Esse aqui é no Polo Sul, é no centro do Polo Sul, e ele se chama Ice Cube e detecta neutrinos, que confirmam essas teorias não aditivas que eu estou comentando para vocês.
Esse é outro, é o Observatório Planck, que está lá em cima dando voltas e também confirma. Enfim, vou passar isso e vou chegar a uma aplicação prática, porque a ciência, aqui e acolá, dá aplicações práticas para a humanidade. Nem sempre, mas às vezes dá. Mas se você não investe na ciência, você não vai ter nunca essas, ou quase nunca essas. Então, mamogramas. Aqui tem esses 4 engenheiros da Índia e eles analisaram mamogramas. E então, aqui tem um mamograma, aqui tem a mama da mulher, você não vê nada especial, e quando você processa pelo algoritmo deles, aparecem essas manchas pretas, que são microcalcificações, e isso pode ser um câncer, e a mulher pode morrer disso. Aqui tem outro exemplo, a mama e aqui as microcalcificações. E eles dizem que sem a entropia não aditiva, eles têm 80% de verdadeiros positivos. Utilizando a entropia não aditiva, eles têm 97% de, de verdadeiros positivos. Então, significa que você pode salvar em 100 mais 17 mulheres, precisamente por poder ver claramente essas microcalcificações. Então, é notável. Se vocês me perguntarem, mas quando você estava inventando, trabalhando com essas entropias, você imaginou uma aplicação dessa? Nem que a vaca tussa, né? Como que eu ia imaginar que algum dia isso podia ter alguma utilidade para analisar mamograma? Nem sonhando, mas acontece. E é, aqui vocês têm um exemplo de um paradigma, uma metáfora de sistemas complexos, que são os anéis borromeanos. Estão vendo esses 3 anéis? Não dá para separar. Mas se você tira o vermelho e o azul são separáveis. Se você tira o vermelho, o verde e o azul são separáveis. Se você tira o azul, o vermelho e o verde são separáveis. É porque estão entrelaçados entre eles num fenômeno coletivo não trivial que eles não são separáveis. Pedacinho por pedacinho são, mas é um efeito global, é um efeito coletivo. E aí eles não são separáveis. Então, isso aqui é uma metáfora do que seja um sistema complexo. E gostaria de terminar dizendo que se vocês têm dominós, assim, o dominó tem um alcance de interação, que qual é? Que é basicamente a sua altura. Se o dominó cai, nessa altura, se ele bater em alguma coisa, provoca alguma coisa. Se for além da sua altura, não acontece nada. Então, se vocês têm 1000 dominós assim, as correlações são de curto alcance. Mas se esses mesmos 1000 dominós você coloca um atrás do outro e você dá um tiquezinho num deles, aí eles caem todos. Correlações de longo alcance. Aqui as correlações são de curto alcance e aqui as correlações são de longo alcance. Aqui vale a mecânica estatística de Boltzmann-Gibbs com a entropia aditiva que eu mencionei para vocês. E aqui tem correlações de alcance infinito e as entropias desse sistema precisam ser diferentes, precisam violar a aditividade. E qual é a diferença entre isso e isso? É a maneira que você colocou.
Num caso, você colocou em cima da mesa mais ou menos o caso. Nesse segundo caso, você colocou um dominó atrás do outro. E isso me fez lembrar a famosa frase do filósofo espanhol Ortega y Gasset: "Eu sou eu e mi circunstância". Você modificando as circunstâncias, você, de uma coisa que não tem correlações de longo alcance, você pode fabricar um fenômeno novo com correlações de longo alcance. E este funciona bem com a entropia aditiva de Boltzmann-Gibbs, e este funciona mal com aquela entropia e funciona bem com a entropia não aditiva. E terminei, esses são livros que apareceram, este em 22 e esse em 23, e eu agradeço a atenção de vocês.